Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. Meu nome é Eduardo Leite e este aqui você já conhece bem, né? É o meu querido Astolfo, né? Praticamente um grego, né? Para cultos dele aqui, pela beleza dele que ele tem aqui. Então, amores, hoje a gente vai falar aquilo que eu havia já anunciado no vídeo passado, né? Que seria justamente o quê? Platão. Platão, ele mesmo. Uma referência, né? Aquele que moldou, de certa forma, o pensamento, né, de Santo Agostinho. Tem grande importância para nossa concepção de mundos, né, que a gente pode pensar, a própria questão da ideia, né? Platão é muito importante para a concepção ocidental, né, de ideia e tudo mais. E aí, né, se você gostou, se você vai gostar desse vídeo, então dá aquele like, assina o canal e ativa o sininho e vamos que agora a gente vai falar justamente dele. Platão, ou Aristóteles, né, como era o nome dele, né? Platão foi um apelido que deu justamente a forma porque ele era muito forte, né? E aí o pessoal apelidou ele de Platão, por causa do Platos, dessa região daqui. Então Platão, ele vai ser um dos grandes discípulos, né, de Sócrates e um grande mestre, no caso, que foi do Aristóteles. E sendo um discípulo assim, de excelência do próprio Sócrates, a gente não podia esperar menos dele, tanto que ele surge com uma ideia que seria a concepção de mundo sensível e mundo das ideias. O mundo sensível seria o mundo onde eu, vocês, nós habitamos. Seria o mundo dos fenômenos, né? Aquilo onde é tudo físico. Agora, já o outro mundo seria o mundo das ideias. O mundo das ideias seria o mundo conceitual, o mundo que, por exemplo, os cristãos vão entender como mundo espiritual. Seria o mundo metafísico. O mundo das ideias seria aquilo que é perfeito, aquilo que é imutável e aquilo que é eterno. Então não muda nunca, né? É perfeição pura e também não é aniquilável, não pode ser destruído, não pode ser corrompido. Tudo isso aí é uma característica do mundo das ideias. E, né, para ficar bem claro, existe uma dualidade, né? Aquilo que a gente pensa e como a gente vive, ou o mundo das ideias e o mundo sensível. E até mesmo no mundo das ideias vai existir uma espécie de hierarquia, né? Essa hierarquia seria justamente o quê? A hierarquia seria uma forma de ordenar as ideias devido à sua importância ou devido à sua pureza, por assim dizer. Por exemplo, a ideia de justiça. A justiça seria uma ideia que está no mundo das ideias, mas estaria abaixo, por exemplo, da ideia de bem, né? O bem supremo, o sumo bem, por assim dizer. Então, existe essa hierarquia nas ideias, assim como aqui a gente tem hierarquias e classificações, né? O reino animal, o reino vegetal, né, o humano que está acima. Então existe essa questão da hierarquia e existe também a questão da divisão da alma. O que seria essa divisão da alma, Eduardo? Platão vai dizer que a nossa alma ela tem três partes, não são três almas, são três partes da mesma alma. Isso é meu, é seu, é nosso. Ele vai dizer que existe a parte da alma ligada à razão, que seria a parte racional, que se localiza, ele dá uma localização, ele diz que está ali, ó, na região da cabeça. Então, existe a parte racional, existe a segunda parte da alma, que é a parte ligada aos sentimentos, né? Aquela questão do amor, do ódio, da ira, da inveja, enfim, todo e qualquer sentimento estaria na região do tórax, que ele vai chamar de parte irascível. A irascível lembra ira, né? Pois é a parte que está os sentimentos do indivíduo. Agora tem a terceira parte, desculpa. A terceira parte já seria a parte abaixo do tórax, completando o resto do corpo. Essa seria a parte apetitiva. E o nome, meus queridos, já dizem tudo. É ligada aos desejos. Todos os desejos animalescos estariam ligados a essa parte da alma. É a parte da alma ligada à parte desejante, né? A parte pensante, a parte sensitiva e a parte abaixo, que seria a parte desejante. Essas três partes vão ser muito importantes no final do vídeo, que a gente vai ver, justamente com relação à ética e como chegar a um equilíbrio ético, beleza? Então, agora a gente vai justamente falar de quê? De um elemento que seria a configuração da cidade ideal de Platão. Lembrando que, por exemplo, é na obra, né, A República de Platão, que aparece, por exemplo, o relato de Atlântida. E não, ele não esteve lá. Ele ouve o relato de um sacerdote egípcio
E aí ele vai justamente mostrar como a Atlântida ela era dividida, e coincidentemente em 3 partes. É incrível. O povo vai gostar do número 3. Se vocês gostarem, curtirem, botarem lá no comentário. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa questão da mística do 3, do 6, do 9. Um pouco mais ligada a essa questão pitagórica, por assim dizer. E aí você se pergunta, mas matemática, Platão tem alguma coisa a ver? Sim, na Academia Platônica tinha um dizer no pórtico, né, na entrada, dizia o seguinte: que não entre aqui aquele que não saiba matemática. Por quê? Porque ele reconhecia a importância da matemática. Só que, obviamente, ele reconhecia, mas ele ia para uma outra área do conhecimento, que seria a filosofia. Pois bem, a cidade que o Platão vai colocar também é dividida em 3 partes. E vocês vão achar já a semelhança com a divisão da alma, como ele coloca. E para Platão, a cidade deveria ser dividida em 3 partes, que seria a parte dos comerciantes, a de baixo, a parte dos guerreiros ou dos guardiões, que seria do meio, intermediária, e a última seria a do rei filósofo, né? No qual ele estaria já incluso aí. E vamos saber já o que seria isso. Pois bem, se você for analisar direitinho, a dos comerciantes é ligada justamente à sustentação, né? A manutenção do que seria a sociedade. Então, essa manutenção seria a produção de recursos necessários para que as pessoas pudessem viver. Isso me lembra uma coisa. A parte apetitiva, né? A parte apetitiva da alma seria a parte da sociedade na qual ficaria os comerciantes, né? A parte seguinte seria a parte dos guardiões ou guerreiros, seria a polícia, o exército, os guardiões. Eles deveriam proteger a cidade. Vocês estão fazendo agora uma analogia aí, uma comparação que parece muito com a questão justamente dos sentimentos, a parte irracível. Pois bem, não está equivocado, parece um pouco. O que nos remete agora à última parte, a parte maior, que seria do rei filósofo. Seria a parte justamente de governar, mas governar com o conhecimento mais puro e mais elevado de justiça, né? Para que a sociedade fosse a mais justa e equilibrada possível. E aí a gente pode imaginar o seguinte, né? O Platão chegando e conjecturando isso para as pessoas e perguntando: ei, você sabe lutar? Não. Você sabe pensar? Não. Você sabe fazer o quê? Eu sei plantar, eu sei colher, eu sei fabricar as coisas. Pô, você vai ficar no estado lá ligado à produção. Você vai ser o estado dos comerciantes. Aí eu olhava para o outro e dizia: ei, você, tu sabe pensar? Não. Tu sabe plantar e produzir? Não. Tu sabe fazer o quê? Eu sei lutar. Então você vai ficar na parte dos guardiões. Você tem que ficar para proteger a gente. E os outros dois olharam assim: bonito. E tu vai ficar onde? E aí, como é que é? Aí ele vai dizer: olha, eu não sei plantar. Eu não sei lutar, mas eu sei pensar. Então, como eu sei pensar a longo alcance, então eu vou governar vocês, né? Eu vou ser o rei filósofo e eu vou mostrar para vocês o caminho correto de como se governar. Bom, em teoria, isso é ótimo. O problema é que, na prática, a gente sabe que o ser humano é um bicho escroto, né? Complicado a gente lidar com isso. Então, a gente vai justamente falar, com base nessa divisão das 3 partes da alma, e da república dele, que vai também estar dividida em 3 partes, na questão da ética. E a ética platônica é justamente o quê? Ele advoga, ele vai dizer justamente que as pessoas devem tentar equilibrar as 3 partes da alma, porque elas são conflitantes. Uma pensa, outra sente, outra deseja, né? E aí é bastante complicado, porque as pessoas, elas o tempo todo estão pensando, sentindo e desejando. Só que o Platão vai dizer: a falta de ética é quando você não equilibra as 3 partes e dá razão a somente uma, ou só dá voz a somente uma parte da alma. Por exemplo, há momentos em que a gente deve pensar, então não cabe sentir nem desejar. Assim como há momentos que a gente tem que sentir, não cabe pensar e nem desejar. E também há momentos que a gente deve desejar, não deve pensar e nem sentir. Então, para que a pessoa haja de forma ética, ela deve fazer o quê? Ela deve justamente dar a voz correta, no momento correto, para cada parte da alma. Não é que sempre seja a razão, porque senão é insuportável. Não é que sempre seja a questão do instinto, do desejo.
porque também vai ser horrível conviver. E muito menos a questão do sentimento, a pessoa que está o tempo todo guiada pelas paixões. Porque aí, querido, vai dar merda, não vai dar correto, isso é horrível. Então, justamente é assim, segundo Platão, que as pessoas elas devem guiar, né? Devem se guiar para justamente buscar uma vida ética, uma vida equilibrada, tendo as três partes e sabendo que as três partes são conflitantes, mas dando voz ora para uma, ora para outra, ora para outra. E sempre, lógico, deixando claro que a razão tem que ter um papel ali de equilíbrio, como se ela fosse a juíza, né? Fosse aquilo que vai organizar, ajuizar as ações. Mas claro, dando sempre ênfase de que cada parte vai ter seu momento exato de ser exercida. Beleza? Então, amores, esse foi um resumo bem rápido, bem básico do Platão, né? Geralmente, por exemplo, o que cai em Enem, alguma coisa assim, é desse gênero. Qualquer coisa, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre Platão, porque Platão dá pra gente falar muito, vocês colocam no comentário, né? Se tiver um número grande de comentários ou de curtidas, a gente pode fazer um vídeo só sobre Platão, beleza? Então, no mais, é isso. Obrigado pela atenção. E é isso aí, ó. Aproveita o dia, descansa a tarde, mas, ó... A noite é nossa, baby. Tchau, tchau.